Pro, eu entendi o que você disse, mas eu gostaria de um pouco mais de clareza. Então, quando a gente fala de percepção visual, eu vou trabalhar em cima daquilo que eu estou vendo, em cima daquilo que a minha cliente permite que eu faça, que a sobrancelha dela tem a me oferecer. E aí a gente subdivide a percepção visual para ficar mais fácil o entendimento e o desenvolvimento em P de proporção, F de fileiras e C de camadas. O que eu entendo aqui? Proporção é que o ideal, né, o mais próximo de harmonia é que a sobrancelha seja dividida em 70% de corpo e 30% de cauda. Fileiras é porque um fio está sempre disposto ao lado do outro. A gente leva muito isso aqui em consideração na hora de fazer um design de sobrancelha. E camadas significa que eu tenho fios, os fios das fileiras, mas esses fios eles formam camadas. Então fileiras eu estou observando ela dessa forma aqui, ó, na horizontal. E as camadas a gente faz uma observação na vertical, porque então eu tenho os fiozinhos se formando, e aí tem o fio de base, e aí mais pra cima um pouquinho eu tenho mais fiozinho, e aí depois eu tenho mais fiozinho, e aí depois eu tenho mais fiozinho. Isso aqui são as camadas, tá bom? Então a gente tem fileira, e essas fileiras, elas formam camadas. Então a gente precisa levar isso aqui em consideração para desenvolver um design de sobrancelha personalizado e de acordo com o que a cliente gostaria. Certo? Para deixar isso aqui mais claro, eu trouxe para vocês uma imagem e a gente vai trabalhar a percepção visual, a proporção, as fileiras e as camadas. Antes de tudo, o ideal é que você identifique o ponto inicial, o ponto alto e o ponto final dessa sobrancelha, certo? Qual é o ideal? Que esse ponto alto ele divida a minha sobrancelha em 70% corpo e 30% de cauda. E aí a gente vai observar. O que a gente tem que observar? Essa daqui o design está por fazer, então não foi feito um procedimento nela ainda. O ideal é que a gente faça a marcação onde a gente tem uma fileira levemente mais homogênea. Então vocês vão observar que a sobrancelha ela vai crescendo fora do desenho. É por isso que a gente tem recorrência de procedimento e paciente todos os meses. Quando a gente vai fazer um design, a gente tem que observar as fileiras. Então, se eu pego aqui, ó, onde cresce o pelinho dela mais distante do desenho da sobrancelha, eu tenho isso aqui, ó. Eu vou ter esse desenho aqui. Porque eu tô seguindo essa base. Vocês concordam comigo que eu vou ter uma sobrancelha extremamente grossa e extremamente sem formato? Então, o ideal não é que eu pegue o pelinho que está mais distante e inclua ali o meu formato. O ideal é que eu pegue aonde eu tenho mais fileiras homogêneas para começar a fazer essa marcação e a partir daí ter um desenho. Eu vou trocar a caneta para mostrar para vocês. Então, ó, aqui ficou extremamente grosseiro. Quando eu observo as fileiras e a parte que eu tenho mais homogênea, eu posso começar tranquilamente esse design um pouquinho mais pra cima. Não é muito mais pra cima, é um pouquinho mais pra cima. E aí eu venho fazendo esse desenho. Aqui eu já consigo entregar uma sobrancelha mais bonita, não está fina, e a gente faz a remoção de todos esses pelinhos que estão externos, porque aqui eu considerei a parte onde as fileiras estão mais homogêneas, então onde eu identifico que tem mais fio um do ladinho do outro, tá?
Quando eu tô olhando aqui, ó, esses fios aqui estão todos perdidos, eles estão cada um nascendo em uma sequência. Quando eu subo um pouquinho mais meu olhar, a minha percepção visual vê que forma uma fileira ali. É a partir daí que eu faço a minha marcação. E a mesma lógica a gente segue para a fileira de cima. Então, ó. Eu tô fazendo aqui bem a mão livre. E vocês podem reparar e aí tudo que tá fora desse desenho aqui, a gente remove de pelinhos, tá? Tô tentando só deixar essa marcação um pouquinho mais visível. Vocês podem reparar que ela tem uma falha considerável, tanto aqui em cima quanto aqui embaixo. Só que quando eu faço a remoção desse pelo, o contraste de pele sem pelo para pele com pelo faz com que esse design tenha um formato mais bonito. Então, mais uma vez, quando eu faço a remoção do pelo excedente, o contraste pele e pelo faz com que esse desenho e essa fileira fique o mais homogênea e mais bonita, tá? Então, isso daqui é o que a gente faria nesse design de sobrancelha. E aí, vocês conseguem identificar que o ponto... Aqui ela não tem ponto alto, ó. Ela não é uma sobrancelha que naturalmente tem um ponto alto. Então, eu precisei identificar esse ponto alto e ele está aqui, tá? E aí, a gente tem a proporção 70, 30. Então, eu tenho uma fileira, eu tenho camadas e eu tenho a proporção, que é o ideal para a gente desenvolver um bom trabalho e um trabalho bonito.